Olá, amigos, tudo bem com vocês? Aqui estamos nós, então, para darmos prosseguimento, continuidade à nossa matéria de direito penal, teoria geral do delito, terceiro elemento do crime, a culpabilidade. Estamos falando, na segunda fase, dos elementos da culpabilidade e suas dirimentes. Estamos na imputabilidade penal. Vimos nas últimas aulas semi-imputabilidade, emoção e paixão, e estamos trabalhando a embriaguez. E nós paramos nas espécies de embriaguez. Agora vamos falar sobre os efeitos, as consequências de cada uma delas. Lembrando, pessoal, vamos lembrar. Como é que a gente classifica essas espécies de embriaguez? Elas podem ser, a embriaguez pode ser não acidental e ela pode ser, claro, acidental. Em relação à embriaguez não acidental, ela pode ser voluntária, ela pode ser culposa, ela pode ser pré-ordenada. A embriaguez acidental, ela pode ser por caso fortuito e ela pode ser por força maior. Lembrando que nós estamos falando aqui de uma embriaguez aguda. A embriaguez simples, a fisiológica. A embriaguez crônica, a embriaguez patológica, ela entra no 26. É caso de doença mental. Se completa. Se entrar pelo menos na segunda fase, na fase do leão. Agora, se for incompleta, provavelmente ela vai ser caso de semi-imputabilidade. Aqui nós estamos falando de embriaguez, então, do artigo 28 do Código Penal, certo? Embriaguez aguda. Bom, essa classificação a gente viu na última aula. Vimos o que é cada um deles. Todavia, a gente não viu qual é a consequência. Então a gente começa aqui. O que é mesmo a embriaguez voluntária? Aquela que o indivíduo tem um dolo, ele tem uma intenção. Que intenção é essa? De se embriagar. Ele quer se embriagar. Ele quer cometer crime? Não. Ele quer se embriagar. Ele quer ficar embriagado. Ele quer ficar ao menos entrando na segunda fase. Ou pelo menos ele quer ficar eufórico. Certo? Já a culposa é o quê? É uma embriaguez em que o indivíduo não quer se embriagar, ele só quer beber. É um beber socialmente, mas por uma imprudência, por uma falta de cuidado, ele acaba se embriagando. A questão aqui é a seguinte, nesses dois casos, se o indivíduo vier a ficar realmente embriagado e cometer crime, ele será imputável ou inimputável? Pois é, vocês vão ver que esses dois casos são casos de imputabilidade e aqui imputabilidade. Os dois são casos de imputabilidade. Por que eu sei isso? Porque o 28 diz isso para nós. Vem comigo. Olha o que o 28 nos diz. Não excluem a imputabilidade penal. O inciso 1, que nós já vimos, a emoção ou a paixão,
E o inciso 2, a embriaguez, olha a primeira aqui, voluntária, e olha a segunda aqui, culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos. Não importa se ela é completa, se ela é incompleta, ela não exclui a imputabilidade penal, certo? O agente continua sendo imputável. Mesmo o professor que no momento que ele pratique o crime, ele não tenha consciência da ilicitude do fato, já que ele está embriagado, mesmo assim. E o motivo nós vamos ver daqui a pouquinho, certo? Então, a embriaguez voluntária ou culposa mantém o indivíduo imputável, não exclui a imputabilidade penal. Se ele se embriagar voluntariamente, ou seja, vai numa festa, lá ele decide se embriagar, beber todas, e em virtude disso agride uma pessoa causando lesão corporal, ele pode vir a ser condenado por essa lesão corporal, sem problema nenhum. Se ele vai num restaurante e ele não tem intenção de se embriagar, mas acaba bebendo demais e ofende alguém, ele pode vir a ser condenado por injúria. Então aí, perfeito. A embriaguez pré-ordenada. O que é a embriaguez pré-ordenada mesmo, pessoal? Essa embriaguez é aquela que o indivíduo ele só vai ter coragem de cometer o crime se ele se embriagar. Sóbrio, ele não tem coragem. Sóbrio, ele não tem coragem de cometer o delito. Então, ele bebe para criar coragem e cometer o delito que ele tem intenção. Certo? Pode ser na forma comissiva, então ele se embriaga. Ele se embriaga, por exemplo, para criar coragem e cometer um homicídio. Ou ele se embriaga para criar coragem e cometer um estupro. Ou então ele se embriaga para cometer um crime omissivo. Um exemplo clássico é o guarda-chaves de um trem, que ele quer causar uma catástrofe. Então ele se embriaga para adormecer e não usar das chaves para alternar os trilhos, gerando a catástrofe do trem. Isso é embriaguez pré-ordenada. Por motivos óbvios, aquele que age por embriaguez pré-ordenada e comete um crime, ele é imputável. Todavia, não há dúvidas de que esse comportamento aqui, ele é mais reprovável. Por isso que a embriaguez pré-ordenada também se caracteriza como uma agravante. O sujeito, se ele vai a um processo, seja ele processado, e ele é condenado, o juiz aplica ainda uma agravante, que está no artigo 61, inciso 2, a linha L do Código Penal. Vamos olhar? Venham comigo, vamos lá no artigo 61. Ih, voei. Circunstâncias agravantes. São circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. 1 é a reincidência, 2, ter o agente cometido o crime. Aí nós vamos até a letra L. Aqui está. Em estado de embriaguez pré-ordenada. Está aí. Em estado de embriaguez pré-ordenada. Ok? Certinho? Muito bem. Então, a gente pode perceber que sempre que a embriaguez não for acidental, o indivíduo é imputável. Aqui está. Ok? Sempre é imputável. Agora, quando a gente fala de embriaguez acidental, caso fortuito e força maior. Caso fortuito é aquela sem dolo e sem culpa, né? O indivíduo não tem a intenção de se embriagar,
nem a culpa, mas acaba se embriagando. O exemplo que eu dei para vocês é aquele indivíduo que mora perto de uma fábrica de destilados e aí ele acaba se embriagando com o vapor que vem, né, da fábrica. É um exemplo. E força maior quando o indivíduo é obrigado a ingerir a bebida alcoólica, como, por exemplo, ele tropeça e cai num barril de aguardente. Nesses casos, nós vamos ter o quê? Se completa, o indivíduo será inimputável. Claro, lembrando, se ao tempo da ação ou omissão ele for inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. E se incompleta, nós vamos estar diante da semi-imputabilidade. Certo? Então, grande cuidado em relação a isso, tanto em relação à imputabilidade, se embriaguez completa, como semi-imputabilidade, deixa eu só fechar aqui, se embriaguez incompleta. Força maior, do mesmo jeito, né? Da mesma forma. Se completa, inimputabilidade, se incompleta, semi-imputabilidade. Ok? Peço só um minutinho para vocês. Muito bem. Deixando bem claro, amigos, que o que vocês estão vendo aqui não são comportamentos criminosos. Não é crime se embriagar voluntariamente, não é crime se embriagar culposamente, de forma preordenada. Aqui nem se fala. Eu estou falando das coisas que vão advir desse comportamento, dessas modalidades de embriaguez. Isso sim é o que a gente tem que levar em consideração. Então eu peço que os senhores lembrem bem dessas modalidades aqui da letra E. Saímos, entramos agora na letra F. Letra F. Embriaguez acidental e medida de segurança. Embriaguez acidental e medida de segurança. Pessoal, é importante lembrar, o inimputável, né, o doente mental, ele está sujeito a uma medida de segurança. A gente já viu isso em aula passada, ou seja, ele está sujeito à internação ou tratamento ambulatorial. Quem tem desenvolvimento mental incompleto também está sujeito a essa medida de segurança, desde que não seja um menor de 18. O desenvolvimento mental retardado, do mesmo jeito,
Mas e aqui, pessoal? A embriaguez acidental é a medida de segurança. Cuidado. Primeiro, eu não estou falando da embriaguez crônica. Eu não estou falando da embriaguez patológica. Por quê? Porque a embriaguez patológica é doença mental. Se o indivíduo que por embriaguez patológica comete uma infração, ele vem a ser absolvido, certo? Vai ocorrer a absolvição, mas, porém, contudo, todavia, ele vai sofrer uma medida de segurança cabível. É a sentença absolutória imprópria. Agora nós estamos falando da embriaguez aguda, certo? A embriaguez aguda. A embriaguez aguda, se não for completa, ou o indivíduo vai ser condenado, e aí não há medida de segurança, vai ter pena, certo? Ou ele vai ser condenado, mas o juiz vai entender que existe ali necessidade terapêutica, e aí vai aplicar uma medida de segurança para ele, certo? Mas estamos falando agora da acidental, ou seja, quais são as acidentais mesmo? Caso fortuito, força maior. Nesses casos, certo? Nesses casos, amigos, a sentença, ela precisa ser o quê? Absolutória. Se a embriaguez for completa. Se ela for incompleta, é pena, cadeia, sentença condenatória. E aqui eu pergunto, nós vamos ter medida de segurança? Resposta é não. E por que não? Porque essas pessoas aqui, amigos, que praticam, que estão envolvidas em uma embriaguez acidental, essas pessoas aqui, elas são apenas isentas de pena. Mas elas não estão sujeitas a uma medida de segurança porque elas não requerem tratamento terapêutico e nem se toma por base a sua periculosidade. Vamos pegar o artigo 28. Venham comigo. Embriaguez. Não exclui imputabilidade penal a embriaguez voluntária ou culposa. O fato é que a voluntária culposa é caso de embriaguez não acidental. Não nos interessa. Mas olhem o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. Esses sim nos interessam. Tanto o parágrafo 1º quanto o parágrafo 2º, eles estão se referindo aos casos de embriaguez acidental. Estão se referindo aos casos de embriaguez por caso fortuito e força maior. E como é que o parágrafo 1º diz? É isento de pena. O agente que, por embriaguez, olhem aqui, completa, ou seja, não ficou na fase do macaco, adentrou pelo menos na fase do leão, proveniente de caso fortuito ou força maior, era ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter lícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Está aqui. Mas vejam, caso fortuito não é uma pessoa que tem uma necessidade patológica da embriaguez, de se embriagar. E força maior também não. Então eles não precisam de tratamento. E também não se presume periculosidade. Logo, não se aplica a medida de segurança. E o parágrafo 2º, que estabelece
a pena pode ser reduzida de 1 a 2/3. Se fala em pena, esse sujeito aqui pode ser condenado se o agente por embriaguez. E agora ela pode ser incompleta. Não fala incompleta aqui. Proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía ao tempo da ação ou da omissão a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Viram? Nesse caso do parágrafo 2º, primeiro, o sujeito, ele não está numa embriaguez completa. A embriaguez dele é incompleta. Ele está no máximo na fase eufórica. Segundo, ele não teve retirada toda a capacidade. Ele só não tem a plena capacidade de entender o caráter ilícito. Nesse caso, ele pode vir a ser condenado. Ok? Muito bem. Vencido aqui também. A gente entra agora na letra G. Letra G, prova da embriaguez. Prova da embriaguez. Meus amigos, muita atenção aqui, certo? Por quê? Pelo seguinte motivo, existe uma regra. Existe uma regra geral. Que regra geral é essa, pessoal? A regra geral é que a prova da embriaguez, ou a embriaguez, admite todo e qualquer meio de prova. Ok? Existe aqui o livre convencimento do juiz. Agora, existem 3 formas tradicionais para se provar. A letra A, o exame laboratorial. O segundo, o exame clínico. E o terceiro, a prova testemunhal. Aqui está, certo? Qual é a diferença? O exame laboratorial, senhores, ele prova a quantidade de álcool no sangue. Determina a quantidade de álcool no sangue. Ele é feito exatamente coletando o sangue, né? É a coleta, certo? É a coleta. Qual é a grande questão aqui? O indivíduo é obrigado a se submeter a esse exame? Aqui está. Ele não é obrigado, esse indivíduo não tem a obrigação de submeter ao exame laboratorial. É a máxima nemo tenetur si detegere. Ou seja, ninguém é obrigado a produzir prova contra si. Aqui está.
Por ninguém ser obrigado a produzir prova contra si, ninguém pode obrigar o sujeito a submeter a um exame laboratorial. Agora, o que seria o exame clínico? Aqui, meus amigos, é a análise pessoal do indivíduo. É aquilo que ele demonstra, são os seus sinais. Por exemplo, o hálito de álcool, o hálito etílico, a sua marcha cambaleante, a sua fala arrastada, tudo isso entra num exame clínico. Aqui não há o que discutir se ele é obrigado a se submeter ou não, porque ninguém está forçando ele a nada, né? E a prova testemunhal são pessoas que presenciam os fatos. Pessoas que presenciam os fatos, ou seja, meus amigos, são pessoas que viram, por exemplo, o indivíduo dirigindo em zigue-zague, ou então viram ele falando palavras obscenas de uma determinada maneira que uma pessoa sóbria não faria, certo? Isso é a prova testemunhal. Elas relatam, elas dão o depoimento sobre isso que viram. Aqui é os exemplos tradicionais de provas de embriaguez. Isso é determinante para saber se é uma embriaguez, às vezes voluntária, não voluntária, culposa, enfim, ok? Vencido esse item também, a gente entra em mais um ponto. Letra H. Letra H. Prova da embriaguez. E o código de trânsito brasileiro. Bom, meus prezados amigos, só pegar aqui minha água. Vamos falar agora sobre esse tema tão polêmico. Tão polêmico. Prova da embriaguez e o CTB. Bom, os senhores sabem que nós temos um Código de Trânsito, que é a Lei 9.503 de 97. E os senhores também sabem que pelo Código de Trânsito é proibido beber e dirigir. Não é verdade? A embriaguez, pelo Código de Trânsito brasileiro, ela acarreta em infração. Infração administrativa, e infração penal.
A infração administrativa nós vamos encontrar no artigo 165. A infração penal nós vamos encontrar no artigo 306. Vamos dar uma olhadinha em cada um deles. Vem comigo. Vamos lá no Código de Trânsito. Lá no artigo 165. Está aqui. E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso agora. Prezados, olhem só. Além disso, é bom a gente falar também depois do 277, que eu acho também de suma importância. Certo? Bom, 165. O artigo 165, ele diz assim, ó, dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, infração gravíssima, penalidade multa 10 vezes e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Medida administrativa: recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 270 da lei, que é o CTB. Depois vem um parágrafo único que diz: aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência, no período de até 12 meses. Senhores, dirigir sob a influência de álcool. A grande pergunta que se faz aqui é a seguinte: como é que a gente sabe quando uma pessoa está sob a influência do álcool? Vamos dar uma olhadinha no artigo 277. Vamos olhar o 277 aqui comigo. Tá aqui. Olhem que interessante, pessoal, como o 277, ele tem uma explicação aqui, olha só. O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste. Teste é uma coisa. Exame clínico é outra. Perícia é outra. Certo? Ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo CONTRAN, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. Parágrafo 2º. A infração prevista no 165, que a gente já viu, né? Também poderá ser caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo CONTRAN, alteração da capacidade psicomotora ou produção de quaisquer outras provas de direito admitidas.
Parágrafo 3º. Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no artigo 165-A deste Código ao condutor que se recusar a submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput desse artigo. Dessa forma, senhores, a gente pode perceber uma coisa aqui. Isso tudo que eu falei, nada é criminal. Tudo isso é administrativo, certo? Tudo isso é administrativo. O 277, ele está regulando meios de provas administrativas para determinar se o indivíduo realmente estava sob o efeito de álcool. Se a gente pegar o 165, de novo, vocês vão ver que ele não fala em quantidade. O 165 não fala em quantidade. O 165 fala dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Mas diz qual é a quantidade? Não. Por isso que é possível se fazer por exame clínico, por teste, por qualquer meio, inclusive imagens, vídeos e lá vai pedra. Se deram conta? Bom, o fato é que assim como existe a infração administrativa, também existe a infração penal. E aí nós vamos lá para o artigo 306. Só que o 306 já é um pouquinho diferente. Por quê? Porque ele fala assim, ó. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Tá. Aí tudo bem, a penalidade muda, né? Lá é uma penalidade administrativa, aqui é uma penalidade criminal. Detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Aí vem um parágrafo primeiro que diz como vai ser constatada essas condutas, né? Aí vem aqui, ó. As condutas previstas no caput serão constatadas por concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar. Esse inciso 1, pessoal, esse inciso 1 só é possível através de exame laboratorial ou teste, né? Do bafômetro, teste do etilômetro. Não tem como auferir essas quantidades de olho. Não tem como auferir essa quantidade por exame clínico. Então, o que acontece, pessoal? Até 2012, existia um problema. Por quê? Porque chegava em 2012, até 2012, o sujeito era parado numa blitz e se suspeitava que ele estava dirigindo sob efeito do álcool. A autoridade policial, então, indicava a ele o teste do bafômetro. E ele dizia, não, eu não vou fazer.
Eu não vou fazer porque eu não sou obrigado a produzir prova contra si. Até 2012, qual era a chance de se processar criminalmente esse sujeito? Zero. Nenhuma. Por quê? Porque não tinha outra forma de provar esse fato criminalmente. O máximo que se podia fazer é puni-lo administrativamente, porque embora não tivesse possibilidade para o crime, a gente não podia esquecer, meus amigos, que a carteira de motorista é uma concessão que o Estado dá. Se é uma concessão, ela pode condicionar a alguns fatores. E é isso que ela fazia, ela condicionava. Tanto que hoje nós temos também o artigo 165A, né? E o 165A, ele é muito interessante no seu texto, porque ele não traz dúvidas sobre essas possibilidades. 165A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa na forma estabelecida pelo artigo 277. Infração gravíssima. Isso é em 2016. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, pessoal. Isso quer dizer que até 2016, se o camarada era parado numa blitz, tá? Uma blitz. E ele se recusava a fazer o teste do etilômetro, ele não poderia ser preso, porque não era crime, não tinha como provar a quantidade. Ele também não estava cometendo nenhuma infração de trânsito, nenhuma. Todavia, o Estado podia tomar sua carteira, porque isso era uma concessão. A partir de 2016, se recusar a fazer esses exames, passou a ser também uma infração autônoma. Perceberam? Uma infração gravíssima, multa de 10 vezes e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. E ainda a medida administrativa, recolher o documento e reter o veículo. Se deram conta? Começou a surgir rumores de que esse dispositivo seria inconstitucional, ou seja, ele não teria sido recepcionado. Ele não teria sido recepcionado porque feriria o direito da pessoa de não produzir prova contra si, já que inevitavelmente isso gera consequências criminais. Hoje não é o que prevalece, certo? Não é o que prevalece. E aí, amigos, automaticamente veio também alterações lá no 306. O 306, pessoal, ele teve uma alteração em 2014. Em 2012 e em 2014 também, né? Que é o dirigir embriagado. Agora, mesmo que o sujeito não faça o teste do bafômetro, e ele tem esse direito, por ninguém é obrigado a produzir prova contra si, o legislador trouxe outras formas também de demonstrar outros meios de prova da embriaguez. As condutas previstas no caput são constatadas por: a do bafômetro é a do inciso 1. Só que agora o 2 vem dizendo sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo CONTRAN, a alteração da capacidade psicomotora. Logo, hoje, os policiais passam a ter mais força na sua fé pública.
Porque se um policial perceber, por exemplo, o hálito do indivíduo que é etílico, ele já pode fazer constar isso, e isso já é um sinal, já é um meio de prova da embriaguez. E isso não é produzir prova contra si. Parágrafo 2º mostra aqui alguns exemplos. A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico. Teste de alcoolemia é o bafômetro. Exame clínico é o olhar, a marcha. Lembram, já viram em alguns lugares? Traçam uma linha reta, pedem para o sujeito andar ali. Perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos. Claro, meios de prova lícitos. Observado o direito à contraprova. E aqui está o grande segredo, né, pessoal? O policial diz, tu tá com jeito de embriagado, eu vou te acionar. Nesse caso, o bafômetro, ele pode servir como contraprova, o sujeito dizer, não, eu quero me submeter ao bafômetro. Se ele diz isso, eu quero me submeter ao bafômetro, e o bafômetro não apontar aqueles valores que estão ali em cima, 6 decigramas de álcool por litro, ou igual ou superior a 3 miligramas por litro de ar alveolar, ele não está embriagado. Então, vejam que o exame do bafômetro pode servir como prova e pode servir também como contraprova. Pode servir como os dois. Certinho? Tudo isso para dizer o quê, pessoal? Meios de prova da embriaguez pelo Código de Trânsito. Pode ser exame de sangue, mas o indivíduo não é obrigado a produzir prova contra si. Pode ser o bafômetro, mas ele não é obrigado a produzir prova contra si. Pode ser exame clínico, como fazê-lo andar em uma fila, uma linha reta, mas ele não é obrigado a produzir prova contra si. Mas podem ser também sinais clínicos, provas testemunhais e por aí vai, sendo que nesses casos ele tem direito à contraprova. Ou seja, fazer o exame do bafômetro, por exemplo, e provar que não está embriagado. Certinho? Muito bem. Saímos agora daqui. Entramos na letra I. Até rimou, né? Saímos agora daqui e entramos na letra I. A letra I, meus amigos, se refere a uma teoria. Teoria que seguidamente cai em prova. Teoria da actio libera in causa. Aqui está. Teoria da actio libera in causa, ou seja, a ação libera a causa. No bom português, né? A ação que libera a causa. Senhores, primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Essa teoria, ela é aplicada em 3 espécies de embriaguez, que é a embriaguez não acidental. Certo? Embriaguez não acidental. Ou seja, voluntária, embriaguez culposa
e embriaguez pré-ordenada. Por que nessas três? É porque nessas três nós vamos ter, de qualquer maneira, dolo ou culpa ao se embriagar. Aqui nós vamos ter dolo, aqui nós vamos ter culpa, aqui nós vamos ter dolo. Dolo, culpa, dolo. Ok? Não se aplica essa teoria nos casos de embriaguez acidental, caso fortuito e força maior, porque não há dolo e não há culpa. O que essa teoria diz, pessoal? Primeiro que ela traz uma frase que a gente tem que ter em mente. A frase é a seguinte. Vamos por aqui, ó. Olha que genial. A causa da causa também é a causa do que foi causado. A causa da causa também é a causa do que foi causado. Como assim? Pessoal, seguinte, reflitam comigo, vamos pensar juntos, tá? O que é a embriaguez voluntária, tá? Embriaguez voluntária é quando o indivíduo tem a intenção de se embriagar. Ele quer ficar embriagado. Seja na fase eufórica, embora seja incompleta, mas ele quer ficar agitado, enfim, ele quer ficar bêbado, por algum motivo. E supomos que ele bêbado venha a praticar um delito, tá? Ele bêbado destrua uma casa, praticando dano qualificado. Ele estava em um momento em que ele não tinha capacidade de compreender o caráter ilícito do fato. Concordam comigo? Ele não sabia o que estava fazendo. Mas o direito pune? Pune. E por que o direito pune, o direito penal? Porque o artigo 28 diz que nos casos de embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal. Mas estamos punindo uma pessoa que não tinha ciência do que estava fazendo. O mesmo vale para a embriaguez culposa. Na embriaguez culposa, pessoal, o que acontece aqui? O sujeito, ele é imprudente, ele não sabe a hora de parar com a bebida, ou então ele ingere álcool de estômago vazio, e acaba praticando um crime. Mas ele também, no momento da ação ou da omissão, no momento da conduta, ele não tinha consciência do que estava fazendo. Mas o direito penal pune. E com que critério? Com essa teoria aqui. Teoria da actio liberem causa, ação que liberou a causa. O que se faz aqui? Se pega o fato anterior à embriaguez, certo? E se verifica se naquele instante o indivíduo era imputável ou não. Se ele era imputável naquele instante, o direito penal, então, tem rigor punitivo para com ele. O mesmo vale, obviamente, para a embriaguez pré-ordenada, né? Lembram o exemplo do guarda-chaves? Ele se embriaga porque ele quer causar um desastre nos trens. Então ele se embriaga para que não tenha condições de evitar e assim ter a coragem de deixar o fato acontecer. De qualquer maneira, pessoal, a gente aqui então estabelece uma linha para que os senhores possam entender bem como isso funciona, né? A gente faz uma linha, a gente traça uma linha, ok? Aqui é o momento
da embriaguez. Aqui é o momento da embriaguez. Certo? O segundo momento, pessoal, quando eu digo o momento da embriaguez, é o momento em que ele ingere o álcool. Aqui é o momento que ele está embriagado. Aqui é a prática do delito. A gente vai buscar esse momento aqui, ó. Esse momento para nós estabelecermos se esse indivíduo é imputável ou não. O último momento de sobriez que ele possui. O grande argumento é que se o sujeito se embriaga, ele sabe o que pode vir a acontecer. Ele sabe o que pode vir a ocorrer, as consequências que podem advir da sua embriaguez. E é por isso que seria, então, nesse caso, merecido a imputabilidade dele vir a ser condenado. Certo? Quanto à embriaguez pré-ordenada, ninguém discute a justiça dela, assim. Mas quanto à embriaguez voluntária e culposa, existem algumas divergências. Certo? Uma coisa é fora da embriaguez. A mãe que quer matar o filho, por exemplo, ela sabe que tem sonhos perturbadores que fazem ela se mexer à noite o tempo inteiro, rolar na cama. Então ela decide dormir com o filho, vai ter um momento de inconsciência, ela acaba rolando por cima da criança vindo a matá-la. Então, por analogia, né, por uma questão de... Analogia não pega mal. Por uma equidade, essa mãe responde, né? A gente chama isso de causalidade imediata. Cria-se, né? O indivíduo, ele é extensor da sua própria conduta, provocador da sua inconsciência. Agora, uma coisa que a gente não pode esquecer aqui, de forma nenhuma, em hipótese nenhuma, é que a embriaguez voluntária e culposa, elas são casos excepcionais da chamada responsabilidade penal objetiva. E é por isso que não sobram críticas, né? Aliás, sobram críticas, tem muita crítica. A nossa responsabilidade penal brasileira, ela é subjetiva. O indivíduo tem que agir com dolo ou com culpa. Só que aqui, no momento que o indivíduo se embriagou, ele se embriagou com dolo ou culpa, mas os fatos criminosos praticados não foram com dolo ou culpa. E o direito penal pode punir? Pode. Pode, pela teoria da actio libera in causa. A ação liberou a causa, ou seja, por eles terem se embriagado, ou intencionalmente, ou sem o dever de cuidado, eles têm que responder por isso. Tem quem diga que foi um jeitinho que o legislador achou para aplicar situações de responsabilidade penal objetiva no direito penal. E está aqui, são os exemplos, certo? Do Código Penal são as únicas situações em que nós temos responsabilidade penal objetiva. Não existem outras. Muito bem. E dito isso, nós vamos para o item 10, letra J, terminando assim a embriaguez e encerrando assim os estudos de imputabilidade penal. Aqui eu apenas quero botar, amigos, para vocês a tabelinha da embriaguez. A tabelinha. Vamos botar assim, ó, EMB.
de embriaguez. Lembrando que a embriaguez pode ser crônica e ela pode ser aguda. Se crônica, nós vamos ter o artigo 26 do Código Penal, doença mental. Certo? Se completa, isso gera inimputabilidade se o indivíduo for incapaz de compreender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Se incompleta, isso pode acarretar a semi-imputabilidade. Embriaguez aguda, física, fisiológica. Aí nós vamos estar no artigo 28 do CP. Certo? Dentro do 28, nós podemos ter então ela como não acidental ou ainda acidental. Não acidental, voluntária. Voluntária. Se completa, inimputável. Se incompleta, opa, desculpem, voluntária, imputável. Culposa, imputável. Pré-ordenada, imputável, mais agravante. Imputável mais agravante. Acidental. Caso fortuito. Se incompleta, inimputável. Desculpem, pessoal. Se completa, inimputável. Se incompleta, semi-imputável. E ainda força maior. Se completa, inimputável. Se incompleta, semi-imputável. Lembrando que nesses dois casos aqui, não há medida de segurança. Aí está. Aqui está no quadro, então, pessoal, a estrutura da embriaguez. Certinho? Muito bem. Aula cumprida, mas agora completa. Fechamos embriaguez, fechamos, amigos, o primeiro elemento,
que é a imputabilidade, com a sua excludente, que é a inimputabilidade. Próximo elemento, potencial consciência da ilicitude. Mas isso é assunto já para a próxima aula. Agora é hora de tomar um cafezinho, um chazinho. Daqui a uns minutinhos estamos de volta. Valeu, tchau, tchau.